A seleção brasileira feminina de futebol foi derrotada pelos Estados Unidos na final dos Jogos Olímpicos de 2024, fica com a medalha de prata. Vamos falar sobre o jogo, sobre a final, sobre os acertos e erros do Brasil nesta grande final contra os Estados Unidos. O Brasil fica com a prata, tá longe de ser uma campanha ruim, tá longe de ser uma decepção, e vamos falar sobre isso, sobre a atuação e tudo mais. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, era um jogo que era muito difícil, tá? Muito difícil, contra uma seleção que era a principal carrasca do Brasil historicamente, também em Jogos Olímpicos contra os Estados Unidos, né? Lembrando que o Brasil tinha 2 medalhas de ouro de prata justamente contra os Estados Unidos, né? 2004, 2008, perdeu a final para as americanas, e agora em 2024 novamente é derrotado pela seleção americana e leva o prata. É uma campanha que está longe de ser ruim, mas que deixa um gosto amargo, né? Gosto amargo, principalmente como foi o jogo, né? O primeiro tempo do Brasil foi excelente, excelente, jogando como o Brasil jogou contra a França e contra a Espanha, nas quartas e nas semis, e como se classificou, né? Jogando como chegou a essa final. Teve as principais chances da partida, tá? Com Ludmira, com Gabi Portillo. A goleira americana fez pelo menos 2, 3 milagres dentro da partida, né? O Brasil estava muito bem no jogo, estava muito bem postado, incomodando a seleção americana na saída de bola, roubando muitas bolas, a bola logo funcionando muito, conseguindo criar muito, né? No jogo que era franco contra uma adversária muito difícil. Mas aí vem o gol dos Estados Unidos, né? Uma cochilada de saída de bola do Brasil, os Estados Unidos roubam e conseguem fazer 1-0, e dali pra frente foi um desastre, tá? Dali pra frente foi um desastre. O Brasil se desesperou, o Brasil se desorganizou, o Arthur Elias mexeu no time, colocou a Marta para entrar em campo, não funcionou, nada que ele fez funcionou. Os Estados Unidos cresceu muito de patamar depois do gol e o Brasil abaixou muito, desorganizou muito. O gol, claro que sempre favorece quem fez, mas abalou muito o Brasil e aumentou muito a expectativa dos Estados Unidos dentro do jogo. O Brasil foi para o abafo, até teve uma outra chance com a Adriana, que a goleira americana defendeu, mas assim, só. Um segundo tempo muito pobre do Brasil, muito desorganizado, muito mal jogado, né? Mas uma campanha que deixa de ser um desastre, né? O Brasil leva a prata, a terceira prata na história do Brasil no futebol feminino, né? Ainda segue na busca pela medalha de ouro inédita, mas um Brasil que a gente tem que olhar que há um ano atrás, menos de um ano atrás, melhor, né? Foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. O que é um vexame. Com a geração que o Brasil tem, com a Marta dentro de campo, com a Pia no comando, o Brasil não passou da fase de grupos da Copa do Mundo. E ali ficou claro que o ciclo da Pia tinha acabado na seleção. E que já deveria ter acabado até antes da Copa do Mundo, né? Mas que acabou, o Arthur Elias assumiu, agora está com 9, 10 meses no cargo, mudou totalmente o panorama da seleção, né? Convocou jogadoras novas, mudou bem o elenco, reforçou bem o elenco, né? Soube usar bem as peças. Na campanha das Olimpíadas teve muito altos e baixos. O baixo foi muito baixo e o alto foi muito alto, né? Começou ganhando da Nigéria por 1-0, depois 2 resultados péssimos, né? A virada do Japão no segundo jogo, a gente perde por 2-1, depois de estar vencendo por 1-0 nos acréscimos, soma 2 gols. O segundo gol, aquele de cobertura, que é ridículo, né? A gente tomar aquele gol. No terceiro jogo contra a Espanha, para tentar a classificação, o Brasil tem uma postura de uma seleção minúscula, né? Minúscula. Não quis jogar contra a França, contra a Espanha, perdão. Né? Não quis jogar, quis perder de pouco e perdeu de 2. E quase foi desclassificado, conseguiu se classificar a próxima fase, e aí muda a chavinha do Brasil, né? Muda a chavinha da seleção brasileira, o Arthur Elias encontra o time, encaixa a equipe que vence da França, atual dona da casa, né, das Olimpíadas de 2024, por 1-0, jogando melhor. Na semifinal venceu a campeã do mundo, a Espanha, que era a principal favorita, que no fim acabou ficando até sem medalha, né? Foi para disputar o bronze e acabou perdendo para a Alemanha por 1-0. Ficou sem medalha campeã mundial, né? E a gente eliminou elas pelo placar de 4-2, jogando muito melhor. Um jogo que poderia ter sido 5, 6-0 para o Brasil, ou 6-2, né? Contando os gols da Espanha, que vai para a final contra a seleção mais tradicional do futebol feminino, né? Uma seleção que conquista o pentacampeonato olímpico,
pentacampeonato olímpico, 5 vezes campeã olímpica, a seleção americana, né? Então vai para um jogo muito difícil contra uma seleção que tem muito estofo, tem muita história, joga melhor o primeiro tempo, é bem pior no segundo tempo, e os Estados Unidos leva o título merecidamente, porque jogou 6 jogos na competição, venceu 6, teve dificuldades, teve momentos ruins, mas foi realmente a melhor seleção dos Jogos Olímpicos no futebol feminino. Como eu disse, o resultado é ruim, claro que a gente esperava o ouro inédito, né, do Brasil, ainda mais uma despedida da Marta, mas é um resultado que é longe de ser ruim, né? Muito longe de ser ruim. O Brasil que volta a uma final olímpica desde 2008, 16 anos atrás, né? Volta a disputar um ouro olímpico justamente contra os Estados Unidos de novo, perde de novo, mas um resultado que dá uma esperança bem maior para o futuro da seleção brasileira, né? Claro que é encerramento de ciclo da Marta, por exemplo, a gente vai perder a maior jogadora da história do futebol feminino. Isso vai ser uma perda gigantesca, a gente vai ter que lidar com isso, né? Mas é um Arthur Elias no comando, é uma jogadora jovens no campo que dão esperança para o Brasil, né? E esse resultado nas Olimpíadas, pelo menos para mim, é mais rápido do que eu esperava. Essa medalha de prata tem que ser comemorada e muito, porque é muito mais rápido do que eu esperava. E eu entrei nas Olimpíadas, né, olhando o futebol feminino, com assim, vamos ver o que o Arthur Elias tem a apresentar, o que as jogadoras jovens têm a apresentar, e elas bateram o final de campeonato. Perderam para a maior seleção do futebol feminino por 1-0, jogando melhor no primeiro tempo. Então, assim, são muitas coisas positivas a se tirar de uma derrota. Eu acho extremamente errado aquele discurso de porque o segundo colocado é o maior perdedor, não sei o que, não sei o que. Quem caiu na fase de grupos não tem medalha. Quem caiu nas quartas de final não tem medalha. Eu acho, assim, ridículo quem desvaloriza, e principalmente o brasileiro que desvaloriza o trabalho. Porque essas meninas mereceram estar na final, em algum momento até mereceram vencer o jogo, vencer o ouro, mas que no fim os Estados Unidos teve uma maturidade e aí a camisa também pesou dentro do futebol feminino. É derrotado sim, mas assim, como eu disse, com muitas coisas positivas a se tirar dessas Olimpíadas. O Brasil se reforça, se fortalece muito com essa campanha, né? Tem muita força para ir brigar por Copa do Mundo daqui 3 anos, para outras Olimpíadas daqui 4 anos, com o Arthur Elias no cargo. Acho que tem muita coisa positiva a se tirar das jogadoras. Muita coisa positiva. Muita gente jogando bem. Só para falar da final, a Thaís fez uma excelente final, a Tarciane fez uma excelente final, a Duda Sampaio fez uma excelente final. Na frente, a Ludmilla e a Portillo deram muito trabalho. A gente tem que valorizar, cara. Tem que olhar o jogo, não só o resultado. Ah, o Brasil perdeu, então ninguém presta, então de novo futebol feminino dando vexame. Não é isso. Olha o jogo. Olha o trabalho. O Arthur Elias errou na final? Errou. Tá? Principalmente quando ele tira a Lauren e coloca outra zagueira, que é a Rafaele. Poderia ter colocado a Gabi Nunes. O time se desorganizou. Mas aí são detalhes pequenos dentro de uma campanha muito grande. Né? São erros, muitas aspas, tá? Pequenos, dentro de muitos acertos. Eu acho que a expectativa, a esperança é muito alta. Se o Brasil fosse eliminado na primeira fase, aí devia uma enxurrada de críticas, e com razão, como estava merecendo. Mas depois de bater França, de bater Espanha, de fazer jogo duro contra os Estados Unidos na final, eu acho que só tem coisas positivas a se tirar. Tem erros a se olhar, tem coisas a se aprender, mas tem acertos a se valorizar, na minha opinião. Né? Então o Brasil leva o prata, conquista a terceira prata na história do futebol feminino, mais um resultado bom, mais uma campanha histórica para o futebol feminino, depois de tanto tempo sem conseguir chegar, depois de cair na fase de grupos da Copa do Mundo, como eu disse, né? no ano passado, e o encerramento de ciclo da Marta, né? Eu já tinha visto como a Copa do Mundo a última competição da Marta, mas ela arrastou ainda para as Olimpíadas, e acho que essa Olimpíadas foi a última dela, foi a última competição dela com a camisa da seleção brasileira, e uma trajetória impecável. Impecável.
Quem compara o futebol masculino com o futebol feminino está completamente errado. Completamente errado. Porque são dois esportes diferentes. Ah, mas um é masculino e um é feminino. Exatamente. Um é praticado por homens e outro é praticado por mulheres. Então são coisas totalmente diferentes. E a Marta no futebol feminino é a maior jogadora da história. Ela não tem Copa do Mundo, ela não tem Olimpíadas. Você está comparando com o Brasil, com o masculino. Olha só para o feminino. Olha o que as jogadoras dos Estados Unidos no pré-jogo falaram da Marta. Se não fosse ela, nós nem estaríamos aqui. Se não fosse ela, o futebol feminino não teria a relevância que tem. E é verdade. E é verdade. Ela fez um bom jogo contra a Nigéria, ela fez um bom jogo contra o Japão, ela errou muito contra a Espanha naquela expulsão, ficou 2 jogos fora, contra a França e contra a Espanha de novo na semifinal. Na final ela começou no banco, na minha opinião de forma correta, ela entrou, não conseguiu fazer muita coisa, né, mas daí é um Brasil tudo muito bagunçado, mas isso não apaga a história da Marta. É a terceira prata dela com a camisa da seleção brasileira. 2004, 2008, 2024. Tem um título de Pan-Americano. Se ela não ganhou Copa do Mundo, se ela não ganhou Olimpíadas, também por culpa dela? Sim, mas também por falta de investimento, falta de ajuda da Marta, né? E detalhes, cara. Se o Brasil abre o placar no primeiro tempo contra os Estados Unidos, o jogo seria outro, o Brasil poderia ser ouro. E a Marta poderia encerrar com ouro, que é o que ela merecia. Né? Teve até um pênalti na Adriana que eu achei absurdo o VAR não chamar. Se a árbitra não tinha visto no campo, tinha que ter chamado. Poderia ser um pênalti do Brasil que também mudaria totalmente o decorrer do jogo. Certo? Mas são detalhes. E detalhes que não apagam a trajetória fantástica que a Marta teve na seleção brasileira e no futebol feminino. Ela encerra essa participação com uma medalha de prata, que poderia ser ouro, mas é uma trajetória gigante de uma jogadora que foi 6 vezes melhor do mundo. 6 vezes melhor do mundo. Né? E que agora conquista a sua terceira medalha olímpica. Mas quero saber a sua opinião sobre essa derrota do Brasil, mas a medalha de prata conquistada pelo futebol feminino depois de 16 anos. Deixe aí nos comentários o que você achou do Arthur Elias, das jogadoras, da Marta, da medalha de prata. Deixe aí nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!